Saudações a todos, meu nome é Matheus Marcari da Silva, falo em nome da MHC Treinamentos. Essa é mais uma videoaula de apoio ao treinamento presencial. Essa vai ser uma videoaula administrativa, nós vamos falar sobre empresas, como elas se classificam em referência à sua formação e ao seu porte. Como nós identificamos a empresa? Em referência às nomenclaturas que temos no dia a dia, com LTDA, LTDA-ME, LTDA-EPP, ME-EIRELI, vamos aprender como nós podemos classificá-las e entender essas nomenclaturas. Primeiro vamos saber o que é uma empresa. O que é uma empresa? Uma empresa é uma atividade particular, pública ou de uma economia mista que produz e oferece bens e ou serviços com o objetivo de atender a uma necessidade humana. Claro que nós sabemos também que um dos principais objetivos da maioria das empresas é obter lucro. Como elas se classificam? Natureza jurídica ou em relação à sua formação: individual, EIRELI, LTDA, SA ou cooperativa. Também temos, em referência ao seu porte, MEI, ME, EPP e normal. Natureza jurídica, ou em relação à sua, como ela se compõe: individual, EIRELI, LTDA, SA e cooperativa. Essas são as classificações possíveis para sistematizar as empresas dependendo do aspecto desejado. Vamos entender o que é uma firma individual. Uma firma individual, como a maioria das outras firmas, ela tem que ser registrada na junta comercial, ela é composta por uma só pessoa e passa por poucas regulamentações. Na firma individual, todo o lucro da empresa é do empresário que a representa. Por quê? Porque como ela é composta por apenas uma pessoa, então todo o lucro é dessa pessoa. Assim como as obrigações. No caso de uma falência, os bens do empresário ficarão vinculados à empresa, então são usados para sanar as dívidas existentes. A duração da empresa é limitada à duração da vida para o proprietário. No capital, depende da riqueza do dono, limitando o investimento e o crescimento da empresa. Então, assim, em firma individual, você imagina que você vai abrir uma empresa, você vai lá no seu escritório de contabilidade e vai passar todas as suas documentações de pessoa física. Então, você, pessoa física, vai ser o representante dessa pessoa jurídica, que é uma firma individual. Então, todos os seus bens, tudo que está em seu nome, vão ficar vinculados a essa empresa. Por quê? Porque se um dia acontecer abrir uma falência, tudo que está em seu nome, todos os seus bens, vão ser vendidos para quitar as dívidas que estão vinculadas à sua empresa. EIRELI, empresa de responsabilidade limitada. O titular não responderá com seus bens pessoais pelas dívidas da empresa. É constituída por uma só pessoa, titular da totalidade do capital social. O capital não pode ser inferior a 100 salários mínimos vigentes no ano de abertura da empresa. O empresário só poderá figurar em uma única empresa dessa modalidade. O nome empresarial deverá ser incluído a expressão EIRELI após a firma ou a denominação social da empresa. A empresa individual de responsabilidade limitada será regulada no que couber pelas normas aplicáveis às sociedades limitadas. Então vamos entender. Na firma individual, ela é representada por apenas uma pessoa, a EIRELI também. Na firma individual, todos os seus bens ficam vinculados à empresa, caso uma falência, os bens são vendidos para quitar as dívidas. Essa é a grande diferença na EIRELI. Apesar de ser representada também por uma só pessoa, na EIRELI os bens não ficam vinculados à empresa.
Então, no caso de uma falência, os bens da pessoa física não serão vendidos para quitar as dívidas da empresa, mas o capital não pode ser inferior a 100 salários mínimos vigentes no ano de abertura da empresa. E essa é uma grande diferença. Por quê? Porque na firma individual você pode sim começar com capital menor. Já na Eireli, esse é um requisito para você poder abrir. O capital não pode ser inferior a 100 salários mínimos do ano que você está abrindo. E mais uma coisa também, na firma individual você pode ter mais de uma empresa no seu nome. Nesse caso, o seu nome figurado em mais de uma empresa. Na Eireli não. Na Eireli você só pode ter seu nome em uma empresa do tipo Eireli. LTDA, Sociedade por Cotas de Responsabilidade Limitada. A empresa é constituída por 2 ou mais sócios. O capital será dividido por cotas, onde cada um possui uma responsabilidade limitada. Os sócios dividem as obrigações da empresa, ou seja, cada um possui uma participação limitada perante terceiros. A limitação refere-se ao montante do capital social investido. Em uma falência, cada sócio responde com a sua participação na empresa, determinada no contrato social. Então, na LTDA, na empresa por cotas de responsabilidade limitada, ela é constituída por mais de uma pessoa. Então, se você vai abrir uma sociedade com uma pessoa, o tipo de empresa que vai figurar vai ser a LTDA. Então, na abertura é feito um contrato social. Nesse contrato social é determinado as cotas de responsabilidade de cada um. Uma suposição, que você vai ficar com 60% e o seu sócio vai ficar com 40%. Então, em todas as responsabilidades perante a empresa, tanto também em referência aos lucros, 60% serão de sua responsabilidade e 40% do seu sócio. Então, numa falência, as dívidas também, 60% serão suas e 40% do seu sócio. Então, por isso que chama Sociedade de Cotas por Responsabilidade Limitada. SA, Sociedade Anônima. O capital social é dividido em ações. Cada sócio tem uma quantidade negociada das ações. Os sócios são denominados acionistas e também assumem os direitos e deveres da empresa. O capital pode ser aberto, onde as ações são negociadas em bolsa de valores, ou fechados. Então, a SA é uma empresa de capital dividido em ações, então não é de um único dono, são vários donos. E como é uma sociedade anônima, esses nomes não são figurados no momento de criação da empresa. O que é figurado, sim, a quantidade de ações, e essas ações, sim, são divididas entre os sócios. Caso ela seja de capital aberto, essas ações serão vendidas na bolsa de valores. Aí qualquer pessoa que tenha negociado pode entrar. Caso ela for de capital fechado, essas ações vão ser divididas entre os sócios. Cooperativas. Tem a finalidade de suprir as necessidades dos associados. O capital social varia de acordo com o número de associados e é formado por quotas e não podem ser transferidos a terceiros. As decisões são aceitas em assembleias, muitas vezes aprovadas por votos dos associados. Então, as cooperativas são empresas onde associados se juntam para suprir uma necessidade. Esse capital também é dividido entre os associados e era uma empresa fechada. Essas cotas não podem ser vendidas a terceiros. E cada um responde à quantidade de cotas que os pertence. Então, até agora a gente viu as empresas pela sua formação. Agora vamos ver pelo porte. Pelo porte nós temos a MEI, ME, EPP e empresa normal. As classificações pelo porte da empresa estão relacionadas ao seu faturamento e tributações. O que isso quer dizer?
que dependendo do faturamento anual, as empresas são classificadas de acordo com essas nomenclaturas que eu acabei de dizer. MEI. Essa empresa MEI é microempreendedor individual. Ela veio para tirar da informalidade as pessoas que têm um faturamento, que prestavam serviços e têm um faturamento baixo. Por exemplo, cabeleireiro, pintor, pessoas que prestavam serviço e até então não tinham empresas abertas. Então, o faturamento desse tipo de empresa é de R$ 60.000 ao ano. Você tem uma média de R$ 5.000 ao mês. ME, microempresa. Essa microempresa é quando você passa desse faturamento da MEI e você pode chegar ao teto de R$ 360.000 ao ano. Então você tem uma média aí de R$ 30.000 ao mês. EPP, empresa de pequeno porte. Essa empresa de pequeno porte, você pode chegar até 3.600.000 ao ano. E uma particularidade é que a tributação da microempresa e da empresa de pequeno porte são as mesmas. Por quê? Isso daí você tem que, quando você passa do faturamento, você tem que informar os órgãos para você mudar de nomenclatura. Então você tem na IPP de empresa de pequeno porte 3.600.000 ao ano, então você tem uma média de R$ 300.000 por mês. Aí, se você passa desse valor anual, você está numa empresa normal. Aí entra outro tipo de tributação sobre esse faturamento. Então vamos dar uma passada rápida em tributação. As tributações que nós temos é lucro real, lucro presumido e simples nacional. A maioria das empresas, da MEI, ME e EPP, elas se enquadram no simples nacional. Tem algumas restrições, mas elas se enquadram no simples nacional. E passou desse valor dos R$ 300.000 mensais ou 3.600.000 ao ano, você começa a se encaixar no lucro real ou lucro presumido. Nós não vamos nos aprofundar em tributação nesse vídeo, por quê? Porque é uma coisa um pouco mais extensa. Né? Uma coisa que eu posso adiantar para vocês é que no Simples Nacional são 6 tributos que você tem que pagar, já no lucro real e lucro presumido a coisa muda um pouco de parâmetro. A MEI também é um tipo de tributação. Ah, mas acabamos de falar que a MEI é um tipo de empresa. Sim, só que a tributação na MEI, apesar dela se encaixar no Simples Nacional, o número de impostos é menor. Então, a gente também pode encarar ela como um tipo de tributação. Mais tributos vai ficar para um próximo vídeo. E é isso aí. Essa videoaula termina aqui. Espero que tenha esclarecido algumas dúvidas de vocês. Se você gostou, deixa um like. Se você não gostou, se você achou que foi vazio, pode deixar um não gostei aí. Se tiver alguma dúvida do que foi explicado, pode deixar nos comentários que, de acordo com o conteúdo, a gente vai esclarecer. A MHC Treinamentos agradece e tudo de bom.